Bom, tá gravando, tá? Isso daqui também. Bom, pessoal, a gente vai entrar agora nas questões mais conceituais. A gente fez todas aquelas 3 unidades introdutórias, né, em relação ao geoprocessamento, geoinformação, cartografia. E hoje a gente vai entrar naquele módulo mais de conceitos, né? E no final desse módulo, né, a gente vai ter uma atividade individual para cada um que eu vou passar e vou deixar lá no Moodle, e essa atividade ela vai ter em torno de uma semana para ser feita, mas só quando a gente terminar esse módulo, que deve ainda ter essa, mais 3 aulas, se eu não me engano, tá? Então depois a gente vai ter uma atividade quando acabar essa aqui de conceitos. E o primeiro conceito que a gente vai trabalhar vai ser a geovisualização. O que a gente quer dizer com geovisualização? Como a gente falou lá em cartografia, toda representação gráfica, toda representação dos elementos geográficos dentro de um ambiente computacional, de modo que eu possa entender esse elemento, modelar esse elemento para que ele possa ser o mais próximo da realidade, né? E poder tratar ele, né, para gerar um conjunto de informações que vão me apoiar em diversas ações que eu posso realizar. Eu tenho que fazer uma representação gráfica dele. E quando dessa representação gráfica, quando eu preparo dessa representação para ser trabalhado e para ser gerado o produto final, seja um mapa, ou mesmo no ambiente computacional, né, uma informação cartográfica, eu preciso criar um conjunto de representações simbólicas. O mapa é um conjunto de representações simbólicas, é uma representação gráfica daquela realidade. Tá? Então, partindo desse entendimento, a gente precisa ter uma linguagem de comunicação, né? Um sistema através do qual a linguagem, que é um sistema através do qual o homem comunica suas ideias, seus sentimentos, né? Ele pode fazer isso através da fala, da escrita ou de representações simbólicas, de signos convencionais, ou seja, utilizar um conjunto de, de representações gráficas que me levem a um entendimento de uma determinada mensagem, do que quer se comunicar, da ideia do que quer se comunicar. Tá? Um signo, ou seja, um símbolo, ele é combinado de 2 coisas, o significado e o significante, ou seja, você precisa passar o que você quer comunicar através de um significante, através de um objeto, ou seja, o conceito e o objeto. Tá? É, eu vou aqui, deixa só botar aqui no slide um, um símbolo aqui que eu só inseri aqui para a gente ver, para ter como exemplo, entendeu? Tá carregando aqui os símbolos. Deixa eu ver aqui. Peraí que eu tô botando no. Eu vou voltar o slide aqui. Um símbolo desse, né, que está aqui, ele tem um conceito, um significado, né, para ele, né, que ele tenta passar através desse objeto, ou seja, ele tem um conceito através desse objeto. Pode ser perigo, não passe, cuidado, né, risco de morte. Então você tem um conceito que é esse, é perigo, risco de morte, e ele está associado a um objeto, né? Você pode ter outros, deixa eu botar um outro aqui também, que passa uma comunicação, uma informação através de uma representação simbólica,
né? Deixa eu botar um outro aqui. Esse outro aqui, vou aumentar ele um pouquinho. Ele também, eu tenho um conceito nele, ou seja, eu quero passar qual mensagem? A mensagem que eu quero passar é não é proibido fumar. E eu uso um objeto significante para isso, que passe esse tipo de informação, tá? Continuando nessa linha, ou seja, a gente entender esse conceito de significado e significante, existe uma coisa, eu não sei se todo mundo aqui já teve, né, contato, mas tem uma coisa no nosso dia a dia, de quem dirige, tem um conjunto de símbolos que apoiam esse processo, né? São as representações do trânsito. Então você tem um objeto que está aqui, né? E você, a partir desse objeto, dessa representação simbólica, ele vai passar um conceito, né? Aquelas placas de trânsito, né? Em que tem o significado de dê a preferência. Então, esse símbolo dentro de, né, de dentro de um universo, ou seja, um universo que tenta passar a comunicação relacionada às leis de trânsito, à convivência no trânsito ou às regras que você tem no trânsito. Ele faz isso através de símbolos, de representações gráficas. A cartografia se baseia da mesma forma, ou seja, eu vou criar representações gráficas que me passem uma informação. Então, quando você tem elementos representados, incluindo ainda na questão do trânsito, quando você tem uma informação dessa, ele significa que ele pode dobrar à direita, dobrar à esquerda, e pular dentro, né, desse conceito que está tendo passar, ou seja, vai em frente, né, pode ir em frente. Ele tem esse objeto, ele é referenciado àquele objetivo, ou seja, as leis de trânsito, a regulamentação. Só que tem uma questão: alguém pode olhar isso aqui e ter dúvidas, né, ou isso aqui querer fazer, comunicar duas informações diferentes? Não pode, ele só pode ter, não dá para alguém interpretar isso aqui de uma forma e alguém interpretar de outra. Por isso que existe não só essas representações, mas uma identificação de cada significado dela, certo? E tem uma questão que também é muito importante na cartografia, é uma linguagem monossêmica, ou seja, um único significado. Eu não posso ter dois significados para o mesmo símbolo, isso tanto na representação das convenções simbólicas do sistema de trânsito, como também na cartografia, no mapeamento, na representação das informações geográficas que eu vou coletar, que eu vou organizar no meu sistema, que é o que a gente vai identificar aqui, que eu vou processar e que eu vou gerar uma informação. Quando eu gero aquela informação, eu tenho que me comunicar também com o usuário, com quem vai usar essa informação para tomar decisões, definir políticas públicas, entender um determinado fenômeno. Eu vou ter que me comunicar e eu vou usar essas representações simbólicas, tá? Tudo bem? Alguma pergunta? Eu vou postar aqui também. Não, por enquanto tranquilo. Não? Tranquilo? Então vamos lá. Vamos ver algum exemplo mesmo na prática. Ou seja, aqui eu tenho um documento cartográfico, um pedaço de um documento cartográfico, né? Em que ele representa uma área rural, né? Em que você tem representações dos rios, né? De algumas rodovias aqui, de alguns caminhos, das fazendas. E ele tem aqui uma concentração aqui mais
localidade, alguma coisa assim, e tem alguns símbolos específicos, né? Aqui, ó, tem esses dois símbolos aqui específicos aqui, em que a gente vai dar uma analisada em relação a isso aqui. Então eu tenho esse símbolo aqui, ó, né? Quadrado com uma cruz. Ao ver o símbolo desse tipo, vocês têm associação a algum elemento geográfico? O que vocês acham que pode ser uma representação gráfica de qual elemento geográfico? O que vocês acham? Igreja? Oi? Igreja? Igreja? O que mais? Pode ser? Só essa? Cemitério também? Cemitério? Cemitério? Isso. Então, assim, vocês fazem uma associação a um grupo de possibilidades, certo? Por quê? Por causa, né, da construção, ou seja, né, da cruz. Então, tem a igreja usa essa representação, o cemitério usa essa representação. Ok, perfeito. Só que para mim eliminar essas questões, existe nos mapas, né, o que a gente chama de legenda, né, ou convenções cartográficas, que ele vai dizer o que é cada um desses elementos. E está aqui, ó, tá aqui, esse primeiro aqui é a igreja, né? Então, tem essa representação cartográfica, uma representação simbólica daquele elemento. Então, você sabe que aqui tem uma igreja. Pelo outro lado aqui, ó, esse segundo é uma escola, tem uma igreja e tem uma escola, uma localidade chamada Ribeirão das Antas aqui. Aqui tem uma outra, ó, vocês não conseguem ver, aqui tem uma outra igreja. Então você vê a distribuição, se você quer fazer alguma pesquisa, alguma relação a isso, você vê a distribuição espacial, identificando através desta representação simbólica. Tá? Então, o que a gente quer é esse tipo, né, de elemento geográfico, porque ele tem sua característica, ele tem a sua posição, ele tem as suas relações com os outros elementos que estão aqui dentro. Provavelmente, né, que não tanto no Brasil, mas na Europa tem muito a relação de igreja com o cemitério, né? É, e, e eu represento isso. Mas só que existe um problema. Vamos voltar aqui. Você viu que igreja é representada desta forma. E sinagoga? Tudo está incluído nesta única representação naquele documento cartográfico? Sim. Por quê? Porque ele limitou todas as relações associadas a construções, né, de templos religiosos através dessa única representação. O que isso acontece? Isso empobrece a comunicação que eu quero fazer. Por quê? Porque eu só estou dizendo ali que é uma igreja, mas eu não digo se é uma igreja católica, se é uma igreja, se é uma sinagoga, se é uma mesquita. Eu não tenho essa informação ali, eu só tenho uma informação que é daquela, que é uma igreja. Claro, um momento, existem umas questões de quando essas especificações foram realizadas, as visões que se tinham naquele momento, e como você pode trabalhar melhor isso. Da mesma forma que se você tem esse símbolo apenas para uma igreja, para as igrejas cristãs, você tem ramificações nela. Você tem tanto a católica, a protestante, a anglicana, a ortodoxa, que você não está passando essa informação. Então, você pode trabalhar essas simbologias de modo que você passe essa informação, né? Por cores, por tamanhos, você tem igrejas pequenas, igrejas maiores, né? Então, você tem essa possibilidade, essas variações visuais. Será que o melhor seria representar alguma coisa nesse sentido? As mesquitas também estão todas incluídas aqui, ou seja, eu não passo essa informação. Será que eu teria que usar outras simbologias, né, para identificar cada um tipo dessa? Mas eu preciso coletar essa informação também, né? Então, eu preciso coletar a informação com essas distinções, eu preciso armazenar, e a gente vai ver um pouquinho disso em modelagem de dados, como eu armazeno essas informações cartográficas em banco, porque hoje todo o processo de produção, muitas vezes o uso é em ambiente digital, então eu tenho não só a representação, assim, a representação simbólica, ela vem de um conjunto de atributos no banco para aquele elemento, né? Como outros, aqui um outro exemplo, você tem outras
pés, outros modos, de outras edificações de representação de fé, que todas estão representadas dessa forma, né? Eu poderia criar representações para cada uma delas. Então, esse é um exemplo de como você pode passar mais informações fazendo variações simbólicas. Quando eu uso um único símbolo para representar todo esse conjunto de informações, eu me limito, né? Então, se eu puder ter, criar representações mais amplas que abranjam diferentes características daqueles elementos, eu vou enriquecer muito mais o meu processo de comunicação, tá? É importante também relembrar que o mapa, ou seja, qualquer documento cartográfico, seja papel, seja digital, seja o que for, no tablet, no smartphone, numa base de dados, num banco de dados geoespacial, no que for, sempre, ele nunca vai proporcionar uma visão verdadeira do espaço, tá? Ele é uma simplificação daquela realidade, tá? Eu nunca, por quê? Primeiro que ele vem reduzido, é uma representação reduzida, em que você não extrai tão ele tem essa informação, então é uma Professor, simplificação, né? Diga. eu não sei se aconteceu para todo mundo, mas deu uma caída aqui quando falou que não é uma informação, acho que fidedigna. Ah, É, mas estão me no, ouvindo agora? agora estamos ouvindo. Tá, então mas foi nesse slide aqui. Foi aí sim, foi. Beleza. Mas que o senhor estava falando sobre que a informação não era realmente a realidade, né? Por causa do Sim. tamanho, ali em diante deu uma travada. Tá, então vamos voltar aqui. Qualquer coisa, quando acontecer, me avise, tá? Então, é exatamente isso que eu estava falando, né? Ou seja, o mapa ele é uma simplificação da realidade, tá? Mesmo digital, ele é uma simplificação. Por quê? Porque não se tem como representar todas as características do elemento geográfico na sua plenitude. Então, ele é uma representação simplificada, né? Se você for aqui, como exemplo, esse mapa que está aqui, ou seja, eu tenho uma represa, eu tenho um rio aqui. E esse rio está sendo representado como uma única linha, né? Só que ele tem margem, né? Ele tem dois lados, ele tem uma superfície, e não é possível de ser representado aqui. Da mesma forma, esse aeroporto, eu tenho uma pista de pouso aqui, né? Em que eu garanto aqui a orientação, mas eu não tenho mais nenhuma informação aqui associada a ela. Então, todo o documento cartográfico é uma simplificação da realidade, tá? E aí essa simplificação, ela é construída através de um conjunto de símbolos, né, que vão tentar chegar ou se aproximar o máximo dessa realidade. Então, quando a gente está falando de pouso, eu uso um símbolo de um avião para poder fazer esse tempo mais rápido possível, mais direto possível, não rápido, não, mais direto. Como também para represa, né? Eu pinto ela de azul, né? Para dizer que aqui tem uma água, eu não vou pintar a represa de verde, eu vou deixar o verde para as questões de vegetação. Então, mesmo de simplificado, né, os sistemas de símbolo darão uma compreensão do que está sendo comunicado nesse espaço geográfico aqui. Tá? E aí sempre traduzindo, né, a mensagem do que o autor daquele documento cartográfico quer passar. Reforço mais uma vez. Quando eu falo em documento cartográfico, eu estou falando toda e qualquer forma. Então, quando se fizer um projeto, né, para resolver um determinado problema ou para ter um conjunto de informações que apoiem um processo decisório, a construção, ou seja, a base de dados que eu vou usar para gerar essa informação, ela vai ter. Travou de novo. Travou para mais alguém aí?
Caiu aqui também. Você, ao fazer o processo de coleta, ah, Professor, tá travando. oi, travou de novo? Tá travando. Essa última, não sei, o último pedaço que o senhor falou, talvez no último um minuto aí, não pegou, não. Será que se fechar a câmera melhor? Vocês me falam que eu tento até mudar de posição aqui, tá? Então, voltando ao que eu estava querendo, que eu estava dizendo, é o seguinte: para o que vocês precisam de informação, ou seja, você precisa de uma informação para solucionar um determinado problema, né? Realizar um determinado trabalho, ter um conjunto de informações que apoiem uma determinada decisão. Esse conjunto de dados, para resolver isso, ele vai estar próximo ou afastado da realidade, conforme esse produto final que você queira, tá? Então, você vai ter que construir a sua base de dados, ou você vai ter que consumir uma base de dados, um conjunto de dados que esteja próximo da realidade, tanto quanto for necessário para a solução do teu problema. Por que isso? Nunca trabalhando sempre, o melhor, o dado mais detalhado, mas não, você tem que ter o dado com um detalhe, com proximidade da realidade para resolver isso. Por quê? Porque o processo de aquisição desse dado, né, o processo de consumo, ele demanda recursos. E quanto mais você se aproxima, mais caro é o processo, né? A conjunto de imagens de satélites que você vai precisar, de atividades de campo. Então, você tem que planejar muito essa aquisição do dado, né? Para resolver o teu problema, baseado para essa aquisição de dados, o quanto ele vai se aproximar da realidade, o quanto ele vai resolver esse teu problema quando ele vai apoiar esse processo decisório, tá? O que a gente vai ver nesse processo também de construção dessa comunicação é a semiologia, né? O que é essa semiologia? Ele é um estudo dos sinais, é um estudo para a criação de uma representação simbólica, de você comunicar através de representações simbólicas. Então, a semiologia é uma área de conhecimento que se dedica a compreender os sistemas de significação, né, desenvolvidos pela sociedade de uma forma geral. Então, o uso da caveira como perigo, né, outras representações que a gente utiliza, que são muito convencionais, ou até mesmo que foram convencionados para representar aquilo, foram criados a partir desses estudos de como a sociedade, como as pessoas entendem uma determinada comunicação, tá? E a gente vai ver alguns exemplos de documentos cartográficos associados a isso, tá? Então, aqui um exemplo de uma que a gente já viu até uma folha topográfica, né, em que representa a realidade, né, como a gente vê mesmo no terreno, seja, os rios, as estradas, as cidades, os arruamentos da cidade, né, linha de alta tensão, aonde tem área alagada. Então, todas essas informações são passadas através de uma representação simbólica. Eu posso ter outras questões que me facilitam um pouquinho, né? Então, né, um relevo sombreado, eu consigo fazer em alguns documentos cartográficos esse tipo de representação aqui para visualizar melhor a parte do vale, a parte do morro, não só as curvas de nível, né? Repare que nessa cidade aqui eu conseguia ver o contorno e os arruamentos. Nesse outro já não, eu só vejo o contorno, eu não tenho muita informação interna, né? Nesse eu já não tenho nem informação interna, eu só tenho um ponto representando. Então, as cidades são representadas de forma pontual por um símbolo. Voltando, essas aqui eu já tenho o contorno delas. Então, eu tenho o conjunto de símbolos, ele também vai se adaptar o quanto, né, está próximo ou quanto está afastado da realidade, né? Esse documento aqui está mais próximo da realidade, eu tenho mais detalhes, eu tenho mais informações. Conforme eu vou mudando, eu tenho menos detalhe, menos informações, né? Aqui chega um ponto de você só ter um símbolo, né? Você ter poucas informações, provavelmente não se tem só esses rios, você tem mais rios. Então,
a construção dos símbolos também vão depender de que você coleta, de que você quer passar de informação através da próximo ou longe da realidade, né? Então, se você precisa fazer, antes de qualquer coisa, um projeto de viabilidade para uma obra, né, para um projeto de uma estrada, você parte de um conjunto de dados, só para saber se é viável, um conjunto de dados com menos informações, para você poder ter a ideia, não, eu vou conseguir fazer uma estrada ligando essa cidade, dessa outra cidade que está aqui, por aqui para o meio. Ah, dá, é uma área plana, né, não tem tanto morro, tem os rios, quantos rios eu vou ter que passar, quantas pontes. Eu faço um primeiro projeto de viabilização, para depois eu conseguir mesmo, ou o projeto mesmo, eu pegar informações mais detalhadas para isso. Então, eu posso fazer um projeto e não ser viável, né? Então, eu tenho que ter outra área, o custo para fazer um mapeamento. Com esse detalhe é diferente do custo para fazer um mapeamento, né? Com esse detalhe, tá bom? Muitas vezes esses já estão até prontos, né? Você faz um consumo desses documentos para que você possa fazer esses processos de viabilidade para o teu projeto, tá? Bom, não só essas representações, você tem outros tipos de representações. Então, aqui é o mapa geológico, é o mapa que mostra as estruturas geológicas de uma determinada região. Então, você tem os tipos de rocha, os contatos que essas rochas têm, se elas são, se elas têm falha, se elas têm deslocamento. Só vou ativar aqui rapidinho para vocês fazer só um. Então, nesses contatos, se essas camadas, né, de rochas elas estão alinhadas, se elas estão uma por cima da outra, se elas dobram, então todas essas informações elas são passadas através dessas informações desses contatos que tem aqui e dessas representações também simbólicas que tem, ó, uma mina, um garimpo. Então você usa cores, você usa símbolos que são muito mais técnicos, e o público-alvo desse conjunto de dados também é um público menor, mais especializado, que conhece mais essas representações, tá? E tem outras possibilidades, né? Outras formas. Travou? Alô, você está me ouvindo? Estamos a Sim, ouvir, tá sim. normal. Ok. E existe também outras formas de representação. Aqui ele é um conjunto, esse símbolo, que também é um mapa das características de jazimentos, né? Eles são um conjunto de informações. Então, o que eu quero passar de informação aqui? Eu quero dizer que isso aqui, né, é um depósito mineral pequeno, ativo, de não metais, de morfologia lenticular, perdão, de metamorfose, não sei das quantas. Então, tudo isso aqui é passado a informação através da combinação de todas essas representações. Repare, aqui ele é um círculo com um tracinho aqui. Então, ele é um depósito. O tamanho dele é nesse, não é diferente desse que é médio, né? Ele está contínuo a borda, então ele está ativo, né? Se ele tivesse pontilhado, deixa eu ver se eu acho um pontilhado aqui, né? Ele, ó, é um tracinho para baixo, então ele é um garimpo, é pequeno e está inativo, né? Ele é verde, é não metálico. Esse amarelo aqui já é de metais nobres, né? Então você tem aqui um garimpo pequeno que está inativo, que era de ouro. Está aqui o símbolo, está aqui. Então você junta várias informações, vários dados para passar uma informação única aqui, tá? Claro, no ambiente computacional você tem uma representação aqui pontual em que tudo isso aqui está guardado nos atributos daquele elemento. Então, quando ele fala tamanho, o atributo é pequeno. Quando ele fala situação, é uma mina ativa ou é um depósito ativo, um depósito inativo. Qual é a substância, né? É metálico, qual é? É ferro, é cobre, o que for, né?
qual é a morfologia, qual é a classe do jazimento. Isso tudo é guardado no atributo e por questões de programação, ele representa simbolicamente isso aqui. Lembrando, né, é uma informação especializada para um grupo específico, então ele se utiliza, isso aqui não tem nenhuma cara né, de garimpo, de depósito, nada disso, mas como ele é muito específico, ele se utiliza de outros tipos de representação, mas que passem com melhor clareza a informação para o usuário através dessa combinação que está na legenda. Ok? Também a gente tem possibilidade de representar elementos que não são visíveis no terreno. Né? Então, esse mapa aqui ele mostra os fluxos, ou as regiões de influência, qual é a estrutura, qual é o vínculo que as cidades têm entre elas. Então, a cidade de Fortaleza aqui, ele tem um vínculo com todas essas outras cidades que estão em vermelho. Né? Como é que esse vínculo vai ser representado se ele não existe espacialmente? Né? Então, você pode representar através dessas representações, de modo que você tenha aqui a região de influência de Fortaleza, ou seja, ele pega todo esse contorno aqui. Então, Fortaleza tem influência pelo menos em mais 3 estados. Não sei se ele entra aqui um pouquinho também. Na Paraíba, entra também em Pernambuco. Então, eu posso representar essas informações também que não são visíveis através de redes, de fluxo, que a gente chama. Tá? Existem também representações que você quer fazer visualmente, né, que não obrigatoriamente se mantém a geometria do elemento. Né? Os países não são representados como círculos, mas é possível fazer uma representação cartográfica assim também, para que você possa ter a distribuição espacial e com uma visão um pouco melhor, né? Até para você comparar. Então, você tem aqui o número de medalhas nas Olimpíadas de 2008. Né? Então, você tem aqui Canadá, que é o segundo país muito maior em extensão territorial, mas ele teve menos medalha que Cuba. Então, não importa o tamanho, importa a quantidade de medalhas. Né? E isso te dá algumas. Se você quer fazer alguns teus resultados, a tua hipótese inicial, quer trabalhar alguma informação, você pode ter algumas representações dessas para começar essas hipóteses. Então, né, como é que eu consigo demonstrar que efetivamente, né, a Europa, né, tem uma quantidade de medalhas em relação a outros continentes maior, ou mesmo que a África, ela não tem uma representação tão grande nisso. É só reparar né, o tamanho que ficou, as representações que ficaram aqui da quantidade de medalhas, né, com destaque para o Quênia. Então, isso é uma forma anamorfa, ou seja, sem forma específica dos elementos, mas que você passe essa informação. Tá? Outro exemplo disso é esse aqui em relação à população versus o percentual da população que usa a internet. Né? Então, você tem países que são muito grandes, como a própria Rússia, que está aqui, ou o Canadá, mas que tem populações pequenas. Então, você chama a atenção do país pela quantidade da população e não sobre o território. Posso fazer naqueles mapas normalmente que a gente faz? Pode, em que a gente pinta as áreas de cor mais fracas e cor mais forte? Pode. Mas isso chama, você tem uma visão também que ajuda um pouquinho, né? um olhar que vai ajudar um pouquinho a visualização. Então, você repara a Rússia aqui e o Japão. Tá? Por quê? Porque a cada 3 hexágonos desse aqui, você tem 1 milhão de pessoas, né, de população. Então, a contagem de população do Canadá em relação aos Estados Unidos, México, Brasil, Japão, né, que eu falei, a Coreia, a Alemanha, você tem, apesar de ter países pequenos, né, você tem uma ideia, você tem uma visão maior dessa distribuição, ou seja, como a Ásia tem população em relação à África. E, sim, aí você usa as cores para passar uma outra informação, que é o percentual desta população que tem acesso a serviços de internet. Então, você tem aí, isso também é de 2011, tá, gente? A importância aqui não é nem muito o dado, mas a representação cartográfica, tá? Daquele dado naquele momento.
Então, você tem aqui, né, o Canadá com mais de 80% da população, apesar de ela ser pequena, com acesso à internet, né? Você tem a Índia, Indonésia, outros países aqui na África, em que menos de 20% da população tem acesso à internet, tá? O Brasil está aqui entre 40% e 60% da população. Então, você usa esse tipo de representação, que não é uma representação com rigor métrico, né, com rigor de forma, mas que passa essa informação, passa a distribuição espacial, uma capacidade de análise em relação a essa distribuição espacial. Tá? Mas também existem documentos cartográficos que são, né, que facilitem o entendimento. Então, aqui é um mapa turístico, né, em que você poderia usar, né, para cada igreja aquele quadradinho com uma cruz, ou se fosse um outro tipo, outro. Mas, em vez disso, você usa representações mais perto da realidade. Por quê? Porque é de uso muito mais geral o mapa turístico do que o mapa, como a gente viu, da geomorfologia, né, da geologia, em que o usuário, quando precisa desse mapa para o deslocamento, a função dele é se localizar, deslocar. Então, ele, ao olhar essa representação e olhar essa representação na realidade, o entendimento do que é e onde é, de que está ali é muito maior. Tá? E aí eu queria botar isso aqui para fazer uma pergunta para vocês. O que vocês acham que está errado nesse mapa aqui? Tem alguma coisa errada nesse mapa? Errado, eu acho que não. Não? Só tá. Só tá meio de ponta cabeça. Tá de cabeça para baixo. O que mais? Alguém acha que tem mais alguma coisa errada nele ou é isso mesmo? Eu acho que mudaram o centro, eu não sei explicar direito. Sim. Ele já não está Então, naquela posição central padrão, né? isso, E a Europa a no meio. projeção também falaram aí, tá meio. Parece que tá mais Uhum. achatado para cima, né? Centralizado pelo Oceano Sim, aqui Pacífico, tem né? E uma não, projeção. não pelo Oceano Atlântico. Isso. Uhum. O que a gente teve aí que vocês falaram? Está de cabeça para baixo? Né? Ou, né? Ao contrário. O Oceano Pacífico está no meio, não o Atlântico. É uma projeção que está achatando, né, na parte superior do mapa. Ok, isso tudo realmente está aqui, mas não é um erro. Tá? O primeiro está de ponta cabeça. O planeta, né, assim, o planeta dentro do sistema solar, dentro do universo, foi convencionado, né, norte e sul, naquela posição. Mas não existe nada que defina por alguma questão física, exceto a questão de polaridade dos polos, mas aí também a convenção, né, positivo para cima, né, o polo norte para cima, mas não tem nenhuma questão que faça essa convenção. Se ele tivesse de ponta cabeça, as letras teriam que estar ao contrário. Repare que, não estando, o mapa foi construído desta forma mesmo. Outra questão que é também usada muitas vezes, né, a gente tem o Oceano Atlântico no meio e esse está o Pacífico, que também não tem problema nenhum. Ou seja, também são questões de convenção, não há um rigor para isso. Né? E a questão do achatamento também, né? Está mais achatado isso aqui. Por que isso tudo ocorre? Porque esse mapa aqui, ele foi feito pela Austrália. Então, o que a Austrália quis fazer? Ela quis dar centralidade para ela, tá? De modo que ela consiga ver onde estão as suas relações. Se você vê aquele mapa comum que a gente tem normalmente, o mapa mundi, né? A Austrália fica aqui nesse canto aqui, ó, não é isso? Né? E todo o resto do mundo aqui, ela fica isolada aqui. Então, isso é uma forma de mostrar que ela não fica tão isolada, ela tem, né, proximidades, mesmo que sejam longas, né, mas ela tem proximidade com os outros países, com os outros, né, que compõem o globo. Então, ela dá um pouco de centralidade
ao que a Austrália. A projeção também ajuda você a ter uma visão melhor do continente australiano, porque olha só, a gente vai ver isso mais à frente. Não tem como eu representar uma figura tridimensional, e a gente vai ver que a Terra é tridimensional, que ela não é plana, através de uma representação plana. Então, se eu pego uma figura tridimensional, o exemplo que todo mundo faz, né? Pega uma bola, fura a bola e planifica ela. Ou você vai rasgar, ou você vai deformar ela. Então, um mapa no mundo sempre vai estar deformado. O que vai ter? Ele vai minimizar as deformações perto do que ele quer representar, que é a Austrália. E vai deixar os excessos de deformação para longe da Austrália, ou seja, que acabou ficando aqui na parte norte, né? América do Norte, a parte do hemisfério norte, tá? Então, toda essa questão, eu construo esse mapa para passar uma narrativa, lembra? Ele é uma forma de comunicação. Eu vou passar uma mensagem de comunicação. Se a Austrália quer passar a mensagem da relação dela com os outros países, a melhor forma dela passar isso é ela se colocando no meio, minimizando todas as deformações em volta dela, certo? E com uma certa centralidade, ou seja, no meio com uma certa melhoria de visualização, botando ela virando o mapa, vamos dizer assim. Tá bom? E mais um, que são a questão da importância de você ter dados também relacionados a séries históricas, ou seja, poder ter o dado ao longo do tempo, alguns dados sim, e você fazer essas análises. Então, aqui é um dado tirado do site do IBGE sobre casos de Covid, em que eu animei ele, né? Então, fez uma animação. Então, você vai passando o tempo, vai passando a data, você vai tendo os casos né, a cada 100 mil habitantes, aonde eles vão ocorrendo ao longo do tempo. Então, você consegue, com esta representação, acompanhar como é que isso está ocorrendo, né? Juntando com outras informações, ou seja, onde você tem que voltar lá para o início da simulação, aonde você tem, né, as maiores populações dentro da parte litoral. Você pega São Paulo quase todo pintado, você tem aqui, né, o eixo aqui de Brasília, Goiás, você tem aqui um pouco mais do sertão, um pouco mais vazio, a Amazônia, só onde você tem a população, né, em relação no Rio Amazonas. Então você, além deixa eu botar de botar para gerar de novo, né? Você vai acompanhando essa informação, essa dinâmica, porque você tem uma série histórica, né, da onde ocorre né, você vê que vai correndo mais, onde tem as grandes cidades, ó, né, e é uma representação cartográfica. Eu estou usando símbolos, se você vê, né, as cores que você vai usando, cores, né, do um azul mais claro, passando por um vermelho até chegar num amarelo, né, mais escuro, onde você tem o que a gente chama são os mapas, né, de calor, uma representação como se fossem mapas de calor. Tá? Bom, e aí eu queria fazer uma segunda pergunta para vocês aqui. Né? Como eu vou georreferenciar, como eu vou colocar no mapa uma informação sobre renda média de uma população ou de uma amostra? Né? Porque quando eu quero fazer vazão do rio, a vazão do rio está no rio, eu tenho o rio mapeado, eu tenho o rio com uma representação cartográfica ali. Eu quero saber o fluxo das rodovias, né? Eu tenho uma rodovia para fazer isso, né? Ou unidades, onde estão as unidades de conservação junto com a vegetação para fazer preservação. Eu tenho esses elementos com uma representação, ele é espacial, ele tem uma ocupação espacial. Agora a renda média, né? Como é que eu georreferencio essa informação? Tá? E aí a gente vai ter, e aí uma coisa que a gente vai trabalhar bastante também aqui na disciplina
também vai ter um módulo só para isso, como a gente vai georreferenciar essas informações coletadas de uma operação censitária, coletadas de outras pesquisas, mesmo que amostrais, e aí, né, toda a questão de como garantir o sigilo em um dado amostral. Então, como é esse georreferenciamento? Tá? Primeiro, eu preciso entender a unidade de coleta. A unidade de coleta dessa informação é o domicílio, né? Então, se pergunta, nas operações censitárias, na PNAD, o que for, numa pesquisa de amostra domiciliar, você vai lá e pergunta, baseado num questionário, numa lógica do questionário, ele dá informação sobre aquele domicílio. Só que você precisa garantir o sigilo do informante. Ou seja, eu não posso pegar a informação do domicílio e passar pontual, georreferenciar cada domicílio e ter informação dali. Tá? Então você não pode fazer isso. Apesar de você ter a unidade de coleta possível de ser georreferenciada, né, eu tenho que garantir o sigilo. E se eu tenho um conjunto de dados amostrais, ou seja, eu não vou em todos os domicílios, eu vou em alguns domicílios. Então eu tenho que informar como é que eu faço para transformar isso de modo que eu chegue com as questões associadas à divulgação dessa informação, que eu consiga garantir o sigilo e dar uma informação de um dado amostral. E se tem para fazer isso, é você jogar essa informação, desculpa, jogar não, você associar essa informação a recortes territoriais. Então, você tem recortes territoriais em que você faz associação. Então, você tem a renda média de um município, a renda média de um bairro, a renda média de um estado, né? Então, o quadro geográfico de referência para a produção, análise e disseminação de estatística, ele apresenta todos os recortes territoriais possíveis para serem georreferenciados a essa informação. Desde que aí você tem que ter um ponto anterior, que o processo de coleta também seja associado a isso. Então, você vê, algumas informações como distrito e subdistrito, essa informação, né, esses recortes, ele vem da composição, está aqui em azul, de setor censitário, certo? Já outros, como grandes regiões, estados, distritos, região metropolitana, aglomeração urbana, Amazônia Legal, vem da composição e agregação de municípios. Né? Então, essa estrutura vai ser a estrutura que eu vou levar a minha informação. Não só essas aqui que tem alguma questão legal, que tem leis que criam, mas também aquelas que são construídas pelo próprio IBGE para que ele possa potencializar, né, a coleta e a divulgação desse dado estatístico. Então, setor censitário não existe, ele não tem uma lei que cria o setor, é um recorte territorial operacional para coleta e divulgação da informação. Então, unidade de coleta e divulgação, você tem as áreas de ponderação, né? A grade estatística como sendo um aqui para a amostra e aqui para o universo, né? Então, você tem área de ponderação, área de divulgação de amostra e aglomerado subnormal, são para as pesquisas amostrais. Eu não tenho como divulgar pesquisa amostral para o setor. Só vou conseguir fazer isso com pesquisas que vão para o universo, né? Que são do universo hoje, todos os domicílios, né? Também os elementos de endereço e face para coletar o dado. Então, esse endereço está associado a um setor, está associado a uma face quadra para coleta. Mas eu não divulgo a informação por endereço, por quê? Para não ter a questão, para garantir o sigilo do informante. Né? E outras tipologias que levam a características comuns naquele espaço. Né? Então, você tem esse quadro. Essa é uma publicação que tem no IBGE, que ele explica, ele dá o conceito para cada um desses recortes, de quanto em quanto eles são atualizados. Então, como é que a gente faz esse georreferenciamento? Como a gente faz? Não, aqui é só um exemplo já direto, a gente vai ver mais à frente. Eu vou associar as informações a esses recortes. Então, eu tenho aqui a Ilha do Governador, toda ela representada, recortada por setores censitários. E aquela informação aqui é pessoas residentes com mais de 80 anos ou mais de 80 anos aqui. Então, você tem essa informação para cada recorte dele. Por quê?
Porque foi uma informação coletada no censo, no questionário do universo, não no questionário da amostra. Então, eu posso representar ela por setor. Então, georreferencio essa informação, né? E aí eu consigo fazer juntar com outros dados, fazer algumas análises em relação a onde se encontra a população com maior quantidade de pessoas com mais de 80 anos. Uma coisa que chama atenção aqui, que vocês precisam ter ideia, é o seguinte: o zero está incluído. Então, aqui, se eu tiver algum setor que não tem ninguém, desta forma eu não identifico. Tá? Então, muitas vezes, dependendo do dado, o isolar o zero é importante. Porque, repare, né? Você tem setor como esse setor todo aqui da Ilha da Ilha do Fundão, alguns setores aqui perto do aeroporto e outros setores menores aqui que não tem população acima de 80 anos. Então, eu consigo saber onde não tem. Tá? Então, essa é uma forma de você já referenciar uma informação demográfica, uma informação econômica e social que a gente vai ver também mais à frente. Aqui é outra, é um dado que veio, esse é a pessoa que frequenta a escola, provavelmente, não tenho certeza, provavelmente ele é da amostra, porque o que foi no universo eu posso representar no município, posso representar no setor e no município. O que foi da amostra, só no município. Tá? Então, aqui também é um georreferenciamento dessa informação. População residente que frequenta a escola ou creche, né, por grupo de idade. Então, aqui você tem a quantidade de pessoas, de população, né, espalhada pelos municípios no estado do Rio de Janeiro, com essa informação georreferenciada, ou seja, ela está georreferenciada baseada num recorte territorial. Tá? Como ela tem ambiente computacional, de novo, eu tenho vários atributos associados ali dentro. Então, eu posso, para esse município específico, aqui, também a distribuição por grupos de idade. Tá? Então, essa é a distribuição por grupos de pessoas que frequentam a escola. Tá ok? Já chegando no final, ou seja, como é que a gente cria essas variáveis visuais? Como é que é esse processo para entender essas variáveis visuais? Como é que eu uso para isso? Tá? Então, vamos lá. Lembra naquele exemplo que a gente viu lá no início? O que o mapa faz? Né? O mapa vai tentar retratar esse espaço geográfico aqui, né? Através de uma linguagem simbólica, através de símbolos e representações gráficas, mesmo em ambiente computacional também, ele vai fazer da mesma forma, tão perto ou tão longe da realidade quanto for o propósito desse documento cartográfico. Tá? Então, todos os elementos cartográficos eles serão representados a partir de três elementos, de três formas geométricas. Ou ele vai ser um ponto, ou ele vai ser uma linha, ou ele vai ser um polígono. Tá? Existe, para banco de dados, a gente vai ver também que existe uma forma de representar o complexo, né? Que é um elemento que é composto por mais de um dessas geometrias, mas como geometria básica é ponto, linha e polígono. Onde eu vou ter o ponto, é uma representação geométrica de um dado geográfico perfeitamente proporcionado e identificado apenas por um par de coordenadas. E aqui eu deixei de propósito, usei em vermelho, por quê? Porque hoje, com os sistemas, né, de posicionamento global por satélite, eles me determinam a coordenada, né, com o teu smartphone, o GPS do teu smartphone, tudo, ele determina a coordenada a partir desse conjunto aqui, x, y e z. Tá? Ou uma linha, bom, ponto. Dependendo também de quanto você está longe ou você está próximo da realidade, uma cidade pode ser representada num ponto. Ou um poste é representado num ponto. Tá? Então, tudo vai depender do quanto você está próximo ou longe. Ou seja, na hora de você preparar a sua base de dados, você vai ter que construir, vai ter que identificar quais serão essas formas geométricas, né, que você vai utilizar. Como linha, é um elemento linear, então a gente tem rios, estradas, dependendo também, ou seja, você tem rios que têm margem dupla, então ele é um polígono, você tem rios que são margens simples,
linha de alta tensão, por natureza, ela vai ser sempre uma linha, porque ela não tem volume, ela só é uma linha, como muro, como cerca. Então, todas essas informações, elas vão ser construídas a partir desses três. E a representação simbólica delas vai partir do entendimento também desta construção. Tá? Então, quando a gente quer passar a informação de diversidade, né? Eu quero identificar que o elemento que eu quero representar, que eu quero comunicar para alguém, existe aquele elemento naquele espaço. Se for por diversidade, ou seja, elementos diferentes, eu vou usar simbologias diferentes. Então, aqui, né? Igreja, escola, hospital, ou seja, eu tenho representações diferentes, são símbolos diferentes. Quando eu quero também para a linha, rio, estrada, limite de um município, cores diferentes, espessuras diferentes. Área, a mesma coisa, área latrada, mangue, areal, todos esses tipos, né, de representação, eles vão ter símbolos diferentes, para eu garantir que são elementos diferentes. Em alguns momentos, você pode passar uma informação de ordem, né? Então, alguma coisa que está sendo construída, né? A ordem, é uma estrada assim, uma estrada outro tipo. Então, né, eu tenho símbolos de cidade, cidade, vila e povoado, ou seja, né, é como se ele estivesse sendo construído. Eu tenho símbolos diferentes, mas próximos, ou seja, né, todos são símbolos de uma circunferência, em que eles têm um outro círculo meio, que você constrói o símbolo para poder ficar perto da ideia de ordenamento, ou seja, quem é cidade, uma vila, um povoado, ou uma autoestrada, uma rodovia, um caminho. Você tem a representação de linha com a cor, mas você usa bordas. Você vai usando elementos que constroem isso aqui. Todas essas representações existem manuais para isso, né? Então, uma folha topográfica, um mapa de referência, existem manuais que já vem toda essa simbologia construída. Porém, quando você vai agregar um dado, então você vai fazer um mapeamento ou vai querer uma base de dados para gerar informações, como a gente viu, né, de áreas suscetíveis a deslizamento, ou identificar setores censitários com qualidade de vida, você vai ter representações simbólicas para passar essa informação, né? Que cor eu vou estar mais próximo de, de bairros, vamos falar com bairros, que tem qualidade de vida melhor em relação ao que tem pior. Você tem que gerar isso para que essa visão seja mais intuitiva, né? Ou como proporção, ou seja, o mesmo elemento, só que ele é maior, né? Poço de água, então você tem poço que produz 10 litros por dia, poço que produz 2.000 litros por dia. É o fluxo de uma determinada informação, né? Uma densidade demográfica, ou seja, é a mesma informação, que é a densidade demográfica. Então, eu vou trabalhar com cores diferentes, tá? E aí, para vocês terem uma ideia, vocês criam, né, variáveis gráficas para isso, né? Você pode mexer em orientação. Então, aqui, eu queria trazer isso aqui, não está com muita qualidade de imagem, mas a única que eu consegui. Isso aqui é uma carta aeronáutica, uma carta de voo, onde você tem as rotas e algumas informações as informações dos aeroportos. Repara que o símbolo do aeroporto, ele tem um tracinho no meio, esse aqui é o tracinho para esse lado. Por quê? Porque ele indica a orientação da pista de pouso. Então, eu tenho uma variável no elemento pontual que eu posso girar ela, né? O que eu não consigo fazer isso no elemento linear ou polígono. Por quê? Porque a geometria dele já te dá essa informação, tá? Tamanho, então, dependendo da informação, a capacidade de produção de biodiesel, metros cúbicos por dia. Então, você tem a mesma informação, mas você quer trabalhar, né, com um ordenamento. Então, você trabalha com tamanho, né? Ou aqui, número de circuitos de transmissão de energia. Então, as linhas de transmissão de energia conectadas, elas estão trabalhando com a diferença da espessura dela, do tamanho dela, para informar. Eu tenho mais circuitos ligando, eu tenho menos circuitos. Não tenho como eu passar essa informação desta forma, de tamanho em área, porque a área já te mostra, assim, áreas pequenas, áreas grandes, eles já passam essa informação, né, para a construção. Então, a outra é a forma. Eu mudo a forma. Então, eu quero trabalhar com informações de população
dentro dos municípios. Então, se eu estou variando a população, eu estou usando formas diferentes. Ou se eu estou fazendo curso d'água, eu tenho curso d'água permanente e temporário. Eu posso usar essas formas, também essas variáveis gráficas de forma, tá? Não tenho como mexer em forma em polígono, porque o polígono já dá o mesmo formato daquele elemento. Bom, cor, né? Eu posso fazer diferenciação. Eu quero diferenciar alguma coisa. Todos são plataformas. Eu quero fazer uma diferença entre elas. Todas as plataformas de petróleo e as plataformas que operam no pré-sal. Então, eu tenho uma identificação, uma cor diferente. Uma rodovia pavimentada e uma rodovia não pavimentada. Aqui eu já entro com cor. Eu posso diferenciar os biomas no país. Eu trabalho com cor. Já, o verde já puxando para um bioma de vegetação mais forte, mesmo a Mata Atlântica um pouco mais claro, né? O cerrado mais para um tom bege. Então você também cria essas variáveis para que você passe essa informação. Posso usar tom de cores também, não só variar o tamanho do tom de cor. Por quê? Porque se eu botar tudo da mesma cor aqui, eu não vou conseguir visualizar o tamanho. Então, conforme, porque pode ter sobreposição. Então, é importante também essas variáveis gráficas, essa visualização da informação geoespacial, né? O vínculo, como a gente viu, ou seja, eu posso botar tons diferentes porque é a mesma informação, mas eu quero só mudar, porque são vínculos primário, secundário, ou no mapa, isso aqui é um mapa geológico, em que você está dentro do mesmo grupo, informações diferentes, então você trabalha com tons diferentes. Você vai construindo todas essas representações gráficas para o elemento, né? Se eu dou algum contorno, então eu tenho todas as rodovias aqui, a BR-101 vai desde aqui de baixo, passa na Avenida Brasil, passa pela ponte, vem por aqui a BR-101, mas eu quero dizer que aquilo ali é uma ponte, então eu dou um contorno para a ponte. Ou para o aeroporto, né? Eu tenho um aeroporto aqui nacional, não, nacional, eu tenho um aeroporto internacional, então eu dou um contorno dele. Eu vou dando informações, eu vou criando essas representações para fazer a diferenciação entre eles, tá? Aqui também, ou seja, se eu tenho, qual a rodovia tem uma concessionária administrando, então eu ponho uma borda nela amarela para dar essa informação. Tem uma rodovia, aqui uma outra rodovia, são rodovias estaduais, perdão, a vermelha são as rodovias federais, mas se elas têm um consórcio ali, eu pinto elas de vermelho, né? Aqui é a mesma coisa, eu tenho a mesma unidade, mas dependendo do tipo, se é um contato, se é uma falha, aquilo que a gente viu, né, de informação, eu também passo essa informação. E para fechar, a questão da textura. Eu posso dar texturas diferentes também para o mesmo elemento, para dar um certo significado. Então, eu tenho um tipo de solos aqui, e eu ponho, vou botar nesse tipo de solo, vou agregar mais uma informação nesse tipo de solo. Isso, de novo, são variáveis visuais. Isso está tudo no meu banco de dados, e na hora que eu vou gerar o meu mapa, no meu documento, para dar uma informação, no meu aplicativo, eu vou fazer essas variáveis visuais, né? Então, é um solo, é o tipo de solo, mas esse solo aqui, ele tem está com com irrigação instalada nesse solo. Ou esse outro, que eu não sei se tem aqui, não apto, não indicado para silvicultura. Eu vou dando outras informações, além daquela informação que a cor está trazendo. Tá bom? Alguma pergunta, pessoal? Não. Tranquilo? Por enquanto, tá tranquilo. Tá? Então, quem quiser um pouco mais nessa parte de geovisualização, de representação cartográfica, de linguagem cartográfica, nesse livro Roteiro de Cartografia, aqui nessas páginas, da 179 e 192, fala um pouco mais detalhado sobre isso, né? Sobre essa questão, de novo. Eu preciso resolver um problema, eu tenho uma hipótese a ser testada, ou eu tenho uma análise a ser feita, o que for, né? Para aquilo, eu preciso pensar no conjunto de dados, lembra que a gente viu na aula passada, e criar
uma metodologia, criar toda uma formulação para pegar aqueles dados, processar eles e gerar essa informação. Esse dado, essa informação que você vai gerar no final, ela tem que ser comunicada, né? Apesar de ela estar lá num banco de dados com todos os atributos, certo? Muitas vezes a necessidade de informar para um gestor, né? Então, eu estou trabalhando aqui numa prefeitura, eu preciso fazer um projeto para identificar áreas vulneráveis, de novo, só que em vez de ser deslizamento, é enchente. Então, não adianta eu mandar uma base de dados em QGIS para o gestor, eu vou ter que gerar um mapa disso, né? Mesmo que seja para mandar para um smartphone, para um tablet, eu preciso gerar esse mapa, e esse mapa vai precisar ter uma comunicação com aquele usuário. Lembra lá na primeira coisa que a gente viu daquela estrutura, né, do cartógrafo, do mapmaker lá, do fazedor de mapas para o usuário? O cara que está coletando esse dado, ele está codificando aquelas informações. Então, quando vocês gerarem bases de dados geoespaciais e processar essas bases, e ela gerar um conjunto de informações, eu vou ter que codificar essas informações para que o usuário possa, a partir da capacidade dele, decodificar. E essa codificação que a gente faz é através dessas representações simbólicas, dessas formas de gerar essas representações simbólicas, seja ponto, seja elemento pontual, seja elemento linear, seja elemento superficial. Não importa, eu vou ter que gerar essas informações. Para que o usuário, ao olhar aquilo ali, ele possa decodificar, ele possa entender o que é cada elemento desse. E ele, a partir do entendimento de cada elemento desse que estão representados ali, cada representação gráfica, ele entender como o espaço se comporta, mesmo não estando lá, mesmo não sendo um especialista, né? Então, esse processo de codificar e decodificar está toda nessa parte da geovisualização, certo? Porque eu vou ter que codificar a partir da capacidade que eu sei que aquele usuário vai entender, né? Então, se a gente for voltar lá naquele exemplo lá do mapa geológico, daquele mapa de jazimento, a codificação foi feita para atender um grupo de usuários daquele dado que tem um pouco mais de entendimento sobre aquilo ali, ele é especialista sobre aquilo. Então, ele vai conseguir decodificar muito mais fácil do que um usuário que não tem aquele entendimento, que não é daquela formação, porque quase não usa pouco, tá? Se você vai fazer um trabalho com um gestor para apoiar políticas públicas, para uma empresa entender, né? Então, você tem uma grande empresa de celulose, em que ela tem reflorestamento, projetos de reflorestamento e tudo, você precisa passar essas linguagens, você codificar, e de modo que o usuário possa decodificar aquilo, e isso é feito através dessa linguagem cartográfica, dessa geovisualização. Tá ok? Tem uma pergunta aqui, deixa eu só abrir aqui, ó, parar o compartilhamento. Não, só fiquei assustado com esse monte de paramento. Lembrando sempre, né? A geração de um documento cartográfico, esse preparo de uma base, ele é um projeto em que você vai ter que planejar essas informações, você vai trabalhar com uma equipe de geoprocessamento, ele é multidisciplinar, então você vai ter desde de alguém que da área de cartografia, da área de geografia, alguém da área temática, então você está trabalhando com questões de entendimento, né, de reflorestamento ou o entendimento relacionado às questões sociais, né, para construir isso. Mas o importante é que vocês entendam que esse processo de construção, ele é uma construção colaborativa, em conjunto, mas com foco no usuário. Isso eu acho que é a principal questão que eu queria com vocês, né? É entender que, ao gerar um documento cartográfico como saída do geoprocessamento, né, todo esse trabalho de processamento desse dado, de tratamento desse dado para gerar informação, ele tem que ser comunicável para quem vai usar ele. Acho que isso é uma das principais questões que vocês têm que entender. E a comunicação é feita disso, é feita a partir disso.
alguns já existe normatização, outros você vai ter que criar, mas essa é a grande função, é você comunicar, passar essa comunicação, tá bom? Você tem um livro em PDF? Alguém na turma tem? Bom, esse livro eu não tenho em PDF, eu tenho outros que eu posso mandar. Esse especificamente eu não tenho, eu tenho o do Jolie. E tenho um em inglês muito bom também, que é de cartografia temática. E eu vou botar no meu Drive e vou dar acesso para vocês, porque para não botar lá no Moodle, tá? Tá bom? Alguma pergunta? Vou parar aqui de gravar.